Beleza, gente? Bem, pegamos essa aula aqui, como eu havia dito na nossa aula gravada anteriormente. Essa aula eu só vou fazer exercícios sobre escalas termométricas, pessoal. Foi o último assunto trabalhado com vocês aí nas aulas gravadas anteriores. Estamos estudando então termologia, né? E a termologia é dividida em duas partes, dois ramos. A termometria, pessoal, que estuda a temperatura e os seus efeitos sobre os corpos, e calorimetria. Todos os corpos, então, são providos de moléculas ou partículas, e essas partículas estão em constante vibração. A essa vibração das moléculas, pessoal, nós chamamos de energia térmica. É possível mensurar essa energia térmica com a grandeza física temperatura. Porém, temperatura é uma grandeza arbitrária. Cada um vai escolher valores para que aconteça o mesmo fenômeno termométrico, gente. Por isso a gente pega essa aula aqui e vamos resolver exercício, tá? O intuito é fazer a aula dessa semana e a próxima só resolução de exercício para grifar bem esse conteúdo aí. Vamos nessa então, pessoal. Bem, pessoal, vamos nessa então. Começamos então com o nosso módulo 10, tá, pessoal? Aquela segunda apostila que nós vamos trabalhar aqui, que estuda a parte de termologia. O primeiro exercício que eu quero resolver com vocês é o da página 5, tá? Então vamos pegar o exercício aí, vamos ler, vamos fazer ele pausadinho para que vocês consigam acompanhar o raciocínio aqui. No primeiro exercício diz, um termômetro a gás de volume constante utiliza como grandeza termométrica a pressão do gás contida em um recipiente. Então existem vários corpos, né, pessoal? Grandezas termométricas que nós utilizamos para fazer a variação de temperatura. Lembra? Dilatação, mudança de cor, mudança de estado. Pressão também pode ser usada como corpo termoscópico para que a gente possa fazer a variação de temperatura. Continuando, considerando que um termômetro a gás de volume constante que adota a temperatura de 200 graus X, então ele inventou um outro termômetro que ele chamou de escala X, quando a pressão do gás é 30 milímetros de mercúrio e a temperatura de 400 graus X para a pressão de 800 milímetros de mercúrio. Como que vai funcionar? São duas grandezas distintas, porém, se eu tenho dois pontos, pessoal, de cada uma das escalas que se correlacionam, ou seja, apresentam o mesmo fenômeno, eu posso fazer a variação entre elas. Da mesma maneira que nós usamos o Teorema de Thales nos exercícios anteriores. Nós imaginemos um termômetro, então, pessoal, e esse termômetro mede 200 graus X, tem a correlação com um outro termômetro cuja pressão para essa temperatura corresponde a 300 milímetros de mercúrio, a esta pressão. Então, 200 graus X no termômetro corresponde a 300 milímetros de mercúrio, né, uma pressão, no outro termômetro. E 400 graus X para a pressão de 800 milímetros de mercúrio. Então, aqui nós temos 400 graus X a essa temperatura na escala X. O termômetro corresponde a uma pressão no outro de 800 milímetros de mercúrio. Acabamos de criar a relação, então, pessoal. Agora que a gente faz a conversão. O mesmo raciocínio que nós havíamos feito na aula anterior, gente. Imagina que esses dois corpos aqui sejam levados até uma panela com água quente. Eu coloco os dois lá dentro. Aqui, pessoal, vai subir até uma altura de mercúrio. E aqui a pressão imposta nesse volume de gás vai subir o mesmo tanto. Porém, marcam valores diferentes. Mas reparem que o deslocamento do mercúrio e da pressão de gás foi o mesmo. Aqui irá registrar uma temperatura, pessoal, que eu vou colocar como θ, assim como a nossa apostila adotou, tá? θx, e aqui vai admitir uma pressão, que eu vou chamar de P minúsculo.
O que ele pede nesse exercício? A função termométrica desse termômetro. Pessoal, a correlação entre as escalas. Como é feita a correlação entre as escalas? Eu vou chamar a esse deslocamento que o mercúrio teve nesse termômetro de Azinho. Lembra, gente? O do meio menos o de baixo. E aqui, a pressão imposta, o aumento de pressão imposta no gás é o mesmo Azinho. Já o Bzinho, lembra? O de cima menos o de baixo. Então, o Bzinho aqui, que é o mesmo Bzinho desse termômetro, é o de cima menos o de baixo. E assim a gente faz a correlação entre as escalas, pessoal. Entre esses termômetros, fazendo o Azinho pelo Bzinho. Essa é a forma que a gente relaciona a temperatura de um termômetro com a pressão do outro. Esse aqui é o item A, né? Então vamos lá. Quanto que vale esse Azinho aqui, pessoal? Temperatura em X menos 200. Então ficamos que a temperatura que ele adotou θ menos 200. E o Bzinho para esse termômetro? O de cima menos o de baixo. 400 menos 200. Uso o mesmo raciocínio para o termômetro que tem um gás ali dentro. Como que eu acho o Azinho? Que é o mesmo Azinho dele, tá vendo, pessoal? O tanto que isso aqui dilatou foi o tanto que aumentou a pressão de um gás aqui dentro. Então, para achar o Azinho, P menos 300. E o Bzinho, pessoal, 800 menos 300. 800 menos 300. E assim a gente construiu a correlação entre as escalas. Agora é só a parte matemática, pessoal. Dá uma simplificada na cara dela ali. Temperatura em X menos 200. Temperatura em X menos 200. 400 menos 200. 200. Pressão menos 300. E 800 menos 300, 500. Dá para simplificar, né, pessoal? Dá por 100. Ficamos que temperatura em X menos 200. Simplificando ambos os denominadores por 100. 200 por 100 fica 2. 500 por 100 vai ficar 5, né? P menos 300. Sobre 5. Tá aí. Em uma prova aberta, pessoal, você poderia deixar desse jeito, tá? O nosso gabarito, ele simplesmente fez o quê? Ele isolou a temperatura, o θx, tá? Vou fazer isso para ficar igual ao nosso gabarito final ali. Vamos multiplicar cruzado, então, para isolar o θx? Ficamos que 5, tá dividindo, vem para cá multiplicando. θx menos 200. Esse 2 está dividindo do lado de cá, joga multiplicando para o lado de lá. Vai ficar 2P menos 300. E a gente faz a distributiva, né? O tal do chuveirinho. Ó, gente, vamos multiplicar assim. 5 vezes θx, 5 θx. 5 vezes menos 200, menos 1000. Igual 2 vezes P, 2P, 2 vezes menos 300, menos 600. Então, gente, ele quer isolar o θx, tá? Tá menos 1000, vai para lá mais. Ficamos que 5 θx igual a 2P menos 600. O 1000 que está negativo vai para o outro lado positivo. Agora o 5, pessoal, que está multiplicando vai dividindo, mas antes 1000 positivo. Menos 600 vai dar 400, né? Ficamos então que o θx é 2P mais
400. O 5 que está multiplicando vai dividindo. Bem, o 5 está dividindo tanto 2P quanto 400, né? Para chegar no gabarito que a nossa apostila fornece, pessoal, 2P sobre 5, temperatura em X, ficamos que 2P sobre 5, e 400 dividido por 5 vai dar 80. Essa é a função trigonométrica que relaciona a escala termométrica, que relaciona esses dois termômetros, tá, pessoal? Agora, se ele te der uma pressão, você joga aqui e acha a temperatura em X. Ou se ele te der uma temperatura em X, você joga aqui e acha a pressão. É o que ele vai pedir no item B e no item C, tá? Então, o item A, ele só pede a escala termométrica, a escala de conversão entre elas. No item B, ele quer a temperatura correspondente quando a pressão valer 600. Então, ele vai querer a temperatura no item B quando essa pressão valer 600. Agora que nós temos a escala já pronta, é só ficar jogando valores, gente. Vamos fazer o item B aqui. Pego a escala, então. Ele quer a temperatura em X para quando a pressão valer 600. Deixa eu só confirmar se é 600 ou se é 100, gente. 600. Então, quando a pressão valer 600, ó, no lugar do P eu coloquei o 600, dividido por 5 mais o 80. E agora a gente vai fazer essa conta aí, pessoal. Ficamos que temperatura em X, 2 vezes 600 é 1.200. Dividido por 5 mais 80. Bem, vamos lá. 1.200, se fosse por 10, daria 120. Como é metade, vai dar temperatura em X. 120, 300, pessoal. Deixa eu confirmar, as drogas que estão tomando conta da minha cabeça. 240. Mais 80. Logo, a temperatura em X, 320 graus X. Então, para quando o termômetro na pressão 600 milímetros, quando aqui marcar 600 milímetros, a temperatura em X vai corresponder a 320 graus X. E o item C, para fechar esse exercício, gente. No item C, ele quer a pressão agora do gás para quando a temperatura for de 250, pessoal, graus X. Então, agora no lugar de temperatura em X, a gente joga o valor que ele atribuiu. Ficamos, então, que no lugar de θx, 250, igual 2P dividido por 5, mais 80. Bem, tá mais 80 de um lado, joga para o outro. Gente, me ajuda, 250 menos 80, né? Porque tá positivo, vem para cá, 170. Igual a 2P sobre 5. O 5 está dividindo ali, a gente vai pegar do outro lado e vai jogar multiplicando. Ficamos que 5 vezes 170, 800, é isso? 850? Então, ficamos que 850, que é 5 vezes 170, igual a 2P. Logo, 850 igual a 2P, o 2 está multiplicando P, jogo para cá, vem dividindo, né?
425 milímetros de mercúrio é a pressão imposta. Então aí está, pessoal, a resolução do exercício 1, que eu até havia pedido de tarefa para vocês, né? Lindo, né, gente? E agora vamos para o exercício 2 aí, pessoal. Bem, pessoal, agora vamos para a página 6, o exercício 2. É a continuação ali, a sequência da ordem dos exercícios aí, tá? Esse exercício 2 tem o mesmo raciocínio do exercício 1 que nós acabamos de fazer, gente. Porém, ele dá um gráfico. Qual é a função, qual é o objetivo do gráfico nesse tipo de exercício? É você usar para obter aqueles pontos que se correlacionam, gente. É para chegar no fringir dos ovos e ter o mesmo raciocínio que nós tivemos descrito pelo outro exercício. Aqui nós vamos ter o termômetro. Quem vai dar os pontos que se correlacionam de um termômetro a outro é o gráfico. Repara só. Nós temos um gráfico que é a altura, H, por temperatura, graus, W, que ele falou. Os pontos que se correlacionam. Quando nesse termômetro, que está a uma altura H, vale 10 milímetros, o outro vai marcar uma temperatura de 30 graus. Então eu vou colocar aqui, ó, 30 graus W corresponde no outro termômetro a uma altura de 10 milímetros. Já quando tiver nesse termômetro marcando 120, o outro que tem uma altura vai estar marcando 70. Então aqui, quando registrarmos 120 graus W, lá vai estar marcando 70 milímetros. O raciocínio do gráfico é esse, tá, gente? O objetivo do gráfico aqui é você ter os pontos que se correlacionam, ó, 30 com 10, 120 com 70. E o exercício pede as mesmas coisas do outro, do anterior. E diz assim: o gráfico a seguir mostra a relação entre a temperatura θ de uma escala termométrica arbitrária, medida em graus W, e a altura H de uma coluna de mercúrio, que ele colocou em milímetros de mercúrio. Para esse termômetro, determine, mesmo esquema, gente, primeiro a função termométrica, o raciocínio análogo que nós vimos fazendo até agora. Pego esses dois termômetros, levo dentro de uma panela com água quente. O mercúrio dentro dos dois, pessoal. Aqui é a altura, mas é a altura de mercúrio, né? Aqui, o mercúrio vai subir igualmente para os dois. O fenômeno termométrico que acontece no corpo termoscópico mercúrio é igual. Porém, aqui vai marcar uma temperatura em graus W. Eu vou colocar θ como o exercício pediu, tá, gente? W. E aqui vai marcar uma altura H. Façamos a mesma relação. Aqui é igual para cá, vou chamar de Azinho, pessoal. Então, daqui até aqui, Azinho. É o mesmo Azinho daqui para cá. O Azinho aqui é o mesmo Azinho. E lá de cima até aqui embaixo, o meu Bzinho, que é igual para os dois. O Bzinho. E agora eu faço como nós havíamos feito no exercício anterior, gente. O Azinho pelo Bzinho. O raciocínio é sempre o mesmo, tá, gente? Ver os pontos que se correlacionam de um termômetro com o outro, depois fazer a relação aqui, a proporção do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. Ou do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. Vamos fazer isso aqui então. O do meio menos o de baixo, então vai ser a temperatura registrada, menos o 30 aqui embaixo, não sei por que eu coloquei 20, o 30 aqui de baixo, dividido pelo Bzinho. O que é o Bzinho? 120 menos 30. Mesmo raciocínio para o termômetro aqui de mercúrio que está relacionando a altura. Vai ser a altura dele menos 10. E o Bzinho, 70 menos 10.
E agora a gente faz a parte aí, pessoal, matemática, né? Só para simplificar. Porém, a relação entre as escalas já está pronta. Agora é só limpar a cara dela. Ficamos com temperatura em W menos 30. 120 menos 30, pessoal, 90. E aqui, H menos 10, 70 menos 10, 60. Dá para simplificar, né, gente? O 90 de um lado e o 60 do outro. Vai dar divisão por 30, né? Ficamos então que a temperatura em W menos 30. Simplificando ambos os lados por 30. 90 dividido por 30, 3. H menos 10, 60 dividido por 30 vai dar 2, né? Acabamos de criar uma correlação entre as escalas, gente. O que o exercício pede, assim como o anterior, ele pede para que você isole o θW. Então a gente só vai limpar para chegar no gabarito, tá? O 3 está dividindo, vai multiplicando. Ficamos que θW, quem quiser multiplicar cruzado, tá, gente? Ó, vamos multiplicar 2 vezes θW menos 60, né? Porque o 2 vai multiplicando os dois. Mesma coisa o 3 vai multiplicando os dois termos, vai ficar 3H menos 3 vezes 10, 30. Menos 60 vai para o outro lado mais. Opa. Menos 60 vai para o outro lado mais. Ficamos que 3H menos 30. Menos 60 vai para cá mais 60. O 2 que vai estar multiplicando vai dividindo. Ficamos que 3H mais 30, né? Menos 30 mais 60 mais 30. E o 2 vai dividindo. O 2 vai dividindo os dois termos, né? Então já vou separar para chegar no que o gabarito fornece pra gente aí, tá? Vai ficar 3H sobre 2. 3H sobre 2. Mais 30 por 2, 15. Gente, o que o gabarito traz como função termométrica é isso aqui no item A, beleza? Item A. E agora ele vai ficar fazendo a mesma coisa que o exercício anterior. Ele vai te dar uma temperatura e te pedir o H. E depois ele vai te dar o H, um outro H e te pedir uma outra temperatura, gente. O item B. Ele quer saber a temperatura correspondente a quando o H valer 60 milímetros. Então, no lugar do H, agora a gente vai colocar 60 e vai descobrir a temperatura θ ali. Vamos lá. No lugar de H, colocamos 60, que foi o que o enunciado diz? Isso. Temperatura em graus W, 2. Opa. 3 no lugar do H, 60. No lugar do H, 60, dividido por 2, mais 15. θW, então, vai ficar 90 aqui, né? 3 vezes 60, 180. 3, 6. Não, dá para simplificar aqui, né? Vai dar 30. 30 vezes 3, então 90 mais 15. A temperatura θ em W, então, 90 mais 15, 105 graus W. Deixa eu confirmar aqui, pessoal, o gabarito, se eu não fiz conta errada. 105 graus W. Tá aí o item B. Agora vamos para o item C. No item C, ele pede o H para quando a temperatura valer 60. É o contrário ali, né, pessoal? Ali ele te deu o H
e te pediu a temperatura. Agora ele te dá a temperatura e te pede o H. Assim como foi o exercício anterior. Então agora ele vai dar a temperatura que ele pede para que a gente use, 60. Igual a 3H, que é o que ele quer agora, dividido por 2. Mais o 15. Tá mais 15, joga para cá menos. Ficamos que 60 menos 15 igual a 3H sobre 2. 60 menos 15, 45. 2 está dividindo, joga para cá. Multiplicando, igual a 3H. Pessoal, 45 vezes 2 vai ficar 90. Igual a 3H. O H está multiplicando 3, joga dividindo. 90 por 3 vai dar 30 milímetros. Essa então, pessoal, são os exercícios aqui que a gente pode falar assim, ó, é um exercício legal de escalas termométricas, tanto o exercício 1 quanto o exercício 2, tá? E agora vamos fazer mais dois com vocês aí, né, pessoal? Referente àqueles que eu havia pedido para vocês. Mas da página 8 agora. Vamos lá. Dando sequência aí, então, pessoal, vamos fazer os 5 da página 8. O 3 e o 4 nós havíamos feito semana passada, né, gente? Então vamos fazer os 5 aí, vamos dar continuidade. Diz assim: em alguns desertos próximos à linha do Equador, as temperaturas são as mais altas encontradas na superfície da Terra, podendo atingir até 130 graus Fahrenheit. Então, o que o exercício me deu foi a temperatura na escala Fahrenheit. 130 graus Fahrenheit, pessoal. Qual é o valor dessa temperatura quando expressa na escala Celsius? Então, a pergunta do camarada, qual é a temperatura na escala Celsius? Nós havíamos feito semana passada a relação entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, não é isso, gente? Que dizia que temperatura em Celsius sobre 5 corresponde à temperatura em Fahrenheit sobre menos 32 sobre 9. Então, nós já fizemos isso aqui semana passada, eu só vou pegar e vou aplicar isso aqui, tá, gente? Logo, então, ficamos que no lugar de temperatura em Fahrenheit, vamos jogar o valor que ele deu, 130. Ficamos que a temperatura em Celsius sobre 5 é a temperatura em Fahrenheit, ó, 130, menos 32 sobre 9. Ficamos aqui, então, que TC sobre 5. Pessoal, 130 menos, menos 32, 98, não é isso? 98 sobre 9. 5 está dividindo, vai multiplicando. Temperatura em Celsius, 98 vezes 5 sobre 9. Vamos lá para cima. 98, gente, vezes 5, nós chegamos em 490. Então, ficamos que a temperatura em Celsius é 490 dividido por 5. Temperatura em Celsius, então, vai dar um valor aproximado, igual ao nosso gabarito, de 54,4 graus Celsius. 54,4 graus Celsius. Tá aí a resposta do exercício 5. Bem mais simples, né, gente? Bem, pessoal, para fechar a nossa aula aí, dá para fazer mais uma ainda, pessoal. O exercício 6 da página 8, gente. O exercício também relaciona escalas termométricas, só que agora ele pede a relação entre a escala Celsius e um termômetro que ele inventou aí, uma escala arbitrária. E diz assim: em uma escala arbitrária, adota-se o valor de 30 graus A
Para o ponto gelo. Sabemos que o ponto gelo, o ponto de fusão da água na escala Celsius, 0 graus Celsius. E ele adota 190 graus A para o ponto vapor, onde a água sob pressão normal acontece a ebulição. Aqui na escala Celsius é o 100 graus Celsius. Então aqui a gente faz a mesma relação dos outros. Temos o termômetro graduado na escala Celsius e temos o termômetro graduado na escala A. Ponto gelo, pessoal, temperatura de 0 graus Celsius. No termômetro dele, ele diz que esse valor é de 30 graus A. Já para o ponto gelo, nós sabemos que na escala Celsius corresponde a 100. Ele diz que o termômetro dele registra um valor de 190, é isso? 190 graus A. Graus A. Sendo assim, ele pede a relação de conversão, as escalas de conversão entre as duas, tá, pessoal? Mesmo esquema, pego esses dois termômetros, pessoal, jogo dentro de uma panela com água quente, o mercúrio dentro desses dois termômetros dilata até a mesma altura. Olha aqui, gente. Sempre o mesmo raciocínio, né? Dilata até a mesma altura, só que cada termômetro registra um valor numérico diferente. Aqui na temperatura em graus Celsius e aqui vai registrar uma temperatura em graus A. Façamos as mesmas relações, pessoal. O tanto que o mercúrio dilatou aqui é igual para esse, chamaremos isso de Azinho, que é o mesmo Azinho daqui. Então essa distância aqui é igual para os dois, só que registram valores numéricos distintos. E fazemos a proporção pelo Bzinho, que é o tamanho total do termômetro, né, gente? E o Bzinho, o tamanho Bzinho, é igual para os dois. E aí a gente faz a relação com o intuito de construir a escala de conversão de um termômetro para outro. O item A, então, é isso que ele pede. O item A é isso que ele pede. O que é o Azinho para a escala Celsius, pessoal? Essa distância é compreendida entre esse valor TC menos 0. Então, ficamos que TC menos 0. O que é o Bzinho para essa escala? 100 menos 0. 100 menos 0. E agora para o termômetro que ele inventou. O Azinho corresponde à temperatura em A menos 30. Temperatura em A menos 30. E o Bzinho, 190, o de cima lá, menos o de baixo, 30. Então ficamos que é 190 menos 30. Pronto, gente. Acabamos de construir a escala de conversão de um para outro. Agora é só fazer a subtração aqui. Ficamos que TC menos 0 é TC. 100 menos 0 é 100. Temperatura em A menos 30. Dividido por 190 menos 30, 160. Dá para que a gente possa fazer a simplificação, né, pessoal? A simplificação aí vai dar por 100 e 160, vai dar por 20 de novo, né? Chegamos então que TC é 100 dividido por 20, 5. TA menos 30, 160 dividido por 20 vai dar 8. Pessoal, a resposta do nosso exercício, do item A, ele deixa assim, tá? Ele não isolou TA nem TC. Tá aí. E agora vamos para o item B. Determine em A. Ele quer saber qual é a temperatura em A para quando a temperatura no termômetro em Celsius registrar 40. Então, nós vamos pegar o valor que ele deu, 40, jogar em temperatura em Celsius e encontrar a temperatura em A. Esse vai ser o item B nosso, gente. Ficou aqui TC, no lugar de TC, coloca o valor que ele deu, 40, dividido por 5, igual TA menos 30.
dividido por 8. Me ajuda nas contas, pessoal. 40 por 5 vai dar 8. Esse 8 que está dividido, nós vamos jogar para o lado de cá, ele vai multiplicando. TA, temperatura em A, menos 30. 8 vezes 8, 64. Igual TA, menos 30. Pessoal, quando passa para cá, mais 30. Ficamos então que o termômetro graduado na escala A, 30 mais 64, vai dar 94 graus A. Pessoal, então tá aí o exercício 6. Até então fizemos do 1 ao 6, né, pessoal? Porque na aula anterior nós fizemos o 3 e o 4. E a partir de semana que vem nós damos sequência aí, tá, pessoal? Do exercício 6 até o 12 da nossa apostila, que são os propostos, né? Do 1 ao 11. Dá para fazer mais um rapidinho, pessoal? O da página 10. Vamos fazer esse aqui rapidinho, então, fechando. São exercícios mais tranquilos aqui. Deixa eu só dar uma pausa aqui, apagar o quadro e vamos fazer o exercício 10 aí da página 10, pessoal. Exercício 10 da página 10. Então vamos nessa então, pessoal, finalizando. O exercício 10 da página 10, pessoal, que diz assim: a temperatura de solidificação do gás hidrogênio é próxima de menos 259 graus Celsius. A pergunta do camarada é: expresse essa temperatura na escala Kelvin. Então ele quer saber qual é a temperatura na escala Kelvin. Bem, pessoal, como nós havíamos feito na semana passada, entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin, nós já tínhamos a expressão pronta, né? Que relacionava a temperatura em Celsius sobre 5, temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, igual a temperatura em Kelvin, menos 273 sobre 5. Como ele quer? Ele te deu em Celsius e te pede em Kelvin, você só usa esse pedaço da fórmula. Não vai precisar usar isso aqui, gente. Então ficamos com essa ideia. Temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura em Kelvin menos 273, também sobre 5. Ora, se ambos estão divididos pelo mesmo denominador, né, posso simplificar os dois. Logo, chegamos na relação que temperatura em Celsius é a temperatura em Kelvin menos 273. Agora eu atribuo o valor que ele forneceu, pessoal. No lugar de temperatura em Celsius, menos 259, menos 259, igual a temperatura em Kelvin, menos 273. Tá? Menos passa para o outro lado, vai mais. Então ficamos que 273 do outro lado, positivo, menos 259, gente. Logo, temperatura em Kelvin é de 14 Kelvin. Lembra que a temperatura em Kelvin, pessoal, não admite valores negativos e não tem a bolinha de grau, é chamada escala termodinâmica, tá? E a gente fica por aqui, pessoal, uma ótima semana para vocês. A gente sempre vai procurar fazer aula de 40 minutos, pessoal, então semana que vem eu quero fazer mais exercícios disso aqui com vocês, tá? Um forte abraço, gente!